Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu espero com essa aula sintetizar várias das coisas que eu tentei trazer aqui no canal, ensinar vocês como mudar de verdade quem vocês são por dentro, para daí sim mudar a vida de vocês no mundo externo, digamos assim. Eu percebo ao longo dos comentários de vocês, ao longo das dúvidas que vocês me mandam no Instagram, que vocês estão tendo muita dificuldade de entender coisas que eu já expliquei aqui no canal. Então, eu internalizei aqui como seria um meio mais fácil de estar explicando para vocês como você consegue mudar quem você é de verdade na prática. Vou explicar de um jeito simples de entender. Espero que esse vídeo te traga todo o esclarecimento que talvez você não teve. Se é a sua primeira vez aqui no canal eu falo muito sobre desenvolvimento pessoal verdadeiro, não sobre essas charopadas que tem por aí. Qual que é, na minha visão, na bandeira que eu levanto aqui com o canal, o verdadeiro desenvolvimento pessoal? É você entender como você funciona, tanto a nível biológico, principalmente neurológico. Só com o entendimento de como você, como ser humano, como pessoa funciona, a partir do momento que você sabe como que você funciona, você tem capacidade de observar o que precisa ser mudado e criar mecanismo para mudar o que precisa ser mudado. E isso vem através de um autodesenvolvimento verdadeiro no sentido de se conhecer a nível biológico, principalmente neurológico, tá? Essa é a bandeira que eu levanto no canal. Dentre outras coisas que eu falo aqui no canal, caso seja a sua primeira vez, eu também falo de como você pode mudar a sua vida financeira, mas isso nada mais é do que uma consequência de quando você muda quem você é. Eu estava trazendo vários vídeos de empreendedorismo, mas eu percebi que a maioria das pessoas que seguem o canal e que eu conversei não iriam conseguir mudar a vida financeira delas porque elas não conseguem conceber a possibilidade dentro da mentalidade delas de que elas são capazes de ganhar certo salário. Eu lembro bem, já vou entrar aqui no tema do vídeo só para que vocês entendam por que eu fiz essa curva no canal de nesse primeiro momento trabalhar muito a questão do autodesenvolvimento. Eu lembro que eu fiz uma chamada de vídeo no Instagram com os seguidores do canal e eu perguntei para ele assim, você acredita que daqui a um mês você pode estar ganhando 10 mil por mês? Ele não conseguia acreditar, então para ele essa possibilidade é impossível. Eu falei 10 mil porque aí no Brasil a gente tem uma ilusão do famoso salário de 10k. Não é muito dinheiro. O dia que vocês ganharem, vocês vão ver que não é. Mas vamos ao tema do vídeo de hoje. Primeiro que eu quero que vocês entendam, entenda esse tempo aqui como a sua linha do tempo, a linha da sua vida, tá? Conforme você vai vivendo a sua vida, você vai passando por diversas experiências, isso desde a sua infância, mais infância possível ali, quando você não consegue nem entender direito os eventos que estão acontecendo com você, mas a sua mente está absorvendo, está criando padrões, está salvando, está arquivando aquilo no seu inconsciente, por assim dizer. Toda vez que acontece um evento na sua vida, seja na infância, seja no seu período ali de criança, adolescência, sua vida adulta, que provavelmente é que você está agora, porque o público do meu canal é 18 a 60 anos, a maioria do meu público. Como que constrói o seu estado de ser? A gente vai entender o seu estado de ser, depois a gente vai entender a questão das consciências, e aí a gente vai entender de fato como que através do tempo você pode mudar a sua realidade. Isso aqui não é The Secret, não é essas coisas que você vê por aí, salto quântico. No final das contas, se você estudar muito profundamente essas coisas, você vai chegar à conclusão que isso daqui é. Só que se você for estudar essas coisas no nível raso, você nunca vai chegar a essa conclusão do como o motor funciona. E é por isso que nunca dá certo a sua transformação de vida. Então, vamos entender como você foi construído ao longo da sua vida e seguirá sendo construído. A partir do momento que você entender como que é transformada a sua personalidade, para ser mais exato, os seus traços de personalidade, você vai conseguir ser mais intencional de criar traços de personalidade que joguem a seu favor. Já expliquei também aqui no canal. Se é a sua primeira vez aqui no canal, maratona o canal. Não é porque eu vou ganhar o seu view. É porque aqui é um resumo complementar a todos os vídeos que estão para trás. Quer tirar o maior proveito? Veja tudo. Não por mim, por você. Faça as coisas na sua vida por você, pelo menos nessa altura da sua vida. Muita gente viveu o tempo todo fazendo pelos outros e quase nunca fez por elas mesmas. Isso daqui é para mudar a sua vida, tá? Vamos entender o seguinte, como que é construído o seu estado de ser? Você vai viver uma experiência, certo? Independente da idade que você tem. Assim que você vive uma experiência, toda experiência que você está vivendo,
é vinculada a uma emoção que é o que você sente no momento que você estava vivendo aquela experiência. Se você vive aquela experiência e ela dura algumas horas ou alguns dias na sua vida, isso pode ser de várias maneiras. Eu vou falar duas. Uma, aconteceu algo com você, você fica repassando aquilo na sua mente por horas e dias. Isso é um estado de ânimo. Ou você está vivendo uma experiência e você vive aquela experiência muito semelhante, por exemplo, um ambiente, um convívio com uma pessoa, ou o estudo de uma informação. Você tem um horário ali que isso está acontecendo ao longo da sua semana, pode ser ao longo de algumas horas do seu dia. Você está várias vezes ao longo daquele dia ou ao longo dos próximos dias, você está passando umas horas vendo uma experiência muito semelhante, para não chamar de igual, que te gera a mesma emoção. Se isso dura algumas horas ou alguns dias, vai te impactar, mas não para o longo prazo, porque vai ser um estado de ânimo, beleza? Se esta experiência vai durar semanas e meses, vai fazer parte do seu temperamento. Voltando, pode ser uma experiência que segue acontecendo ou pode ser uma experiência que aconteceu uma vez, mas você fica remoendo aquilo. Quando formos falar melhor aqui sobre consciência, eu vou aprofundar. Entenda o processo. Horas e dias, estado de ânimo. Semanas e meses, temperamento. Agora a gente vai entrar numa questão que é mais profunda, tá? Se isso se passa por anos, se torna um traço de personalidade. E aí é um pouco mais complicado. Vamos pegar a questão de níveis de consciência. Antes da gente entrar ali, para que você entenda qual é o objetivo final, é a gente entender a questão do tempo, tá? Perceba que eu coloquei aqui realidade A, realidade D, realidade C, realidade B. Porque aqui eu coloquei consciência A e B para eu não ter que escrever a C e a D. Mas o padrão é o mesmo. Então preste atenção, porque agora esse entendimento é a clareza que talvez falta para você mudar a sua vida, independente da área da sua vida que você quer mudar. Pode ser nos seus relacionamentos, na sua carreira, sua vida financeira. Tudo que acontece na sua vida e por que a sua vida é como é, está vinculado à explicação dessa aula. Vamos tentar entender. Coloquei aqui de vermelho. Vermelho normalmente significa pare, significa perigo, coisas do tipo. Vamos imaginar que esse padrão de consciência B é a vida que você tem hoje, tá? Por isso eu coloquei ele aqui embaixo, na linha do tempo, porque ao longo do tempo, se você mudar, se você entender o conteúdo do canal e o conteúdo desse vídeo, você pode escalar ao longo do tempo e mudar completamente a sua realidade. É disso que se trata essa aula. Se você tem uma consciência que presta atenção num certo tipo de coisa e reage de certo padrão em cima da atenção que você coloca ali. Pensando no nível de consciência ruim, para caso a sua vida esteja estagnada. Pode não ser o seu caso, mas é a da maioria dos seguidores do canal. Se você coloca a sua atenção, se você dedica o seu foco a uma coisa, aquilo cresce. Seja uma coisa boa, seja uma coisa ruim. Vamos amarrar os outros pontos e depois a gente volta nisso. Que tipo de mentalidade você tem com essa consciência? Voltando ao exemplo que eu dei do seguidor do canal. Se eu perguntasse para você aqui agora, caso você ainda não ganhe 10 mil ou mais, estamos no final do ano. Hoje é 22 de dezembro, na data que eu gravo esse vídeo, ele vai ao ar na quarta-feira. Se hoje eu te perguntasse, você acredita que 2026 você pode ganhar 10 mil por mês? Se você já ganha isso, você acredita que 2026 você pode ganhar 30, 50 mil por mês? O que a sua mentalidade te fala quando eu faço essa pergunta? Você crê que é capaz? Vou beber uma água enquanto você pensa. Porque a sua mentalidade, ela está cheia de crenças. Podem ser crenças limitantes ou crenças que te fazem alavancar na vida. O que você sente? Que tipo de mentalidade você tem hoje? Se você está num relacionamento abusivo, tema que eu não costumo abordar no canal, mas muita gente está me pedindo isso no privado, o que me faz crer que muito seguidor do canal está passando por isso. Que mentalidade que você tem hoje que te faz aceitar se sujeitar a viver isso? Por que lá no fundo você acredita que é isso que você merece e que é só isso que você pode ter? Como é a sua mentalidade com a consciência B? B de bosta, foi por isso que eu fiz o B de vermelho, só para ser uma piada nossa aqui no vídeo, tá? Relações. Como são os níveis de relações e quais tipos de relações você tem na sua vida? Aí podem ser
todos os tipos de relações. Como é a sua relação com a sua família, como é a sua relação com as pessoas do seu ambiente de trabalho, como é a sua relação com a comunidade local que você vive, como é a sua relação quando você convive com pessoas que estão abaixo de você, no sentido de carreira dentro da hierarquia da empresa que você trabalha, como é a sua relação quando você está com pessoas que estão acima de você, você tem um comportamento diferente, você se percebe sendo duas caras, você se acha superior a quem está abaixo, inferior a quem está acima, se sim, por quê? Isso é um grande problema, tá? Já deixo aqui o sinalizador, não vou aprofundar nisso. Outro tipo de relações, como é a sua relação com o meio ambiente? Você pensa sobre isso, você dedica intencionalmente se relacionar com o meio ambiente, você se projeta aí numa cachoeira, a estar num ambiente natural, se isolar um pouco do ambiente urbano. Como é a sua relação com o meio ambiente? Como é a sua relação com os animais? Tudo isso entra em relações. Para o vídeo não ficar gigante, eu vou seguindo por aqui. Padrões de emoções. Como são os seus padrões de emoções? Ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo do ano que está finalizando agora, quais emoções foram predominantes? Tristeza, angústia, rancor, ódio, solidão, sensação de incapacidade? Como eram as emoções que predominaram? Eram de esperança, pensando lá no padrão da consciência, saltando de lado. Você tinha esperança, perspectiva de futuro, você estava em paz, você tem um ar que te dá paz e por isso você consegue se sentir em paz. Sua esfera de relações, de mentalidade, aonde você coloca a sua atenção, que tipo de emoção te causam. Tudo isso você precisa perceber e eu te falo mais, tenha um caderno e anote as coisas que eu questiono aqui no canal, não só nesse vídeo, mas em todos os vídeos. O dia que você passar teu hábito de assistir canais como o meu, com um caderno e uma caneta na mão, anotar as perguntas que são feitas e depois que acabar o vídeo responder com sinceridade, você vai começar a se conhecer melhor e entender por que a sua vida está como está. Entramos nos hábitos. Que tipo de hábito tem a pessoa que está com uma consciência que está fazendo ela viver no pior padrão de realidade possível, no padrão mais baixo? Que tipo de hábitos essa pessoa tem? Você dedica tempo para cuidar da sua saúde? Você dedica tempo para pensar, pô, quais hábitos eu tenho na minha vida hoje que não são a busca desesperada por mudar a minha realidade financeira? Porque se você gastar todo o seu esforço, criar todos os seus hábitos só em volta disso, você vai acabar com a sua saúde no processo e provavelmente você nem sequer vai conseguir. Porque para você executar as coisas bem, você tem que estar bem. Se você não tem hábitos que recarregam a sua energia, que tem poder de transformar a sua vida, de te dar mais poder de foco, mais poder de capacidade de execução, tudo isso vai estar vinculado aos seus hábitos, a como você vive. Chutei aqui sem querer. Como que vai ser o seu poder de atenção? Seus hábitos vão dizer muito sobre isso, tá? Crenças. Já falei aqui mais cedo no vídeo a questão, você pode ter crenças que são limitantes ou você pode ter crenças que te impulsionam além do ponto que você está. Qual é o seu padrão de crenças hoje? Voltando à pergunta lá do salário, triplica o salário que você tem agora, só você sabe quanto você ganha. Se você falar assim, ano que vem eu vou estar ganhando X, que é 3 vezes mais do que você ganha agora, como que você se sente? Se você está em busca de mudar a sua aparência física, coisa que eu venho fazendo no último ano para cá, você consegue acreditar que você pode fazer essa transformação, quem está buscando um glow up? Porque, querendo ou não, hoje a gente vive num mundo que ele é bem hipócrita. Eu não vou entrar nisso porque não é o mérito do canal e eu também não acho que é uma pauta interessante de eu abraçar aqui. Mas sim, a gente vive hoje num mundo que a aparência conta para certos cargos. A aparência conta sim, não é o fator determinante para os seus resultados, mas ela é um fator sim de impulsionamento ou de trava. Aí eu não estou falando de você ser bonito ou feio, não estou falando de você ser magro ou gordo, eu não estou falando de você se vestir mal ou bem, porque cada um vai viver de acordo com aquilo que escolhe para viver. Mas sim, certas oportunidades, certos convites vão chegar a você sim, de acordo com como você se veste em certos ambientes, em como você fala e o que você fala em certos ambientes. Por exemplo, eu já peguei uma promoção financeira bem interessante lá atrás e o motivo pelo qual o líder falou, cara, eu quero te dar essa promoção porque você se porta muito bem nas reuniões e você meio que
bate de frente quando tem que bater, mas trazendo bons argumentos e não sendo ofensivo. E você traz reflexões para o time que outras pessoas não têm trago. E cargos que eu esperava que fizesse o que você faz, não estão fazendo. Mesmo você não sendo desses cargos, eu acho que você merece um aumento por causa disso. Então entenda que nem tudo na vida é só parte técnica. Muitas oportunidades vão vir por questão comportamental, mas também muitos convites vão chegar a você se as pessoas conseguirem ver você, e por a gente viver num mundo superficial, de pensar assim, essa pessoa, para eu dar certa oportunidade, ela vai ter que estar em certo tipo de reunião ou em certo tipo de ambiente. Ela vai dissoar muito com o ambiente. Por mais que hoje a gente tenha... Só você entrar no LinkedIn, somos uma empresa inclusiva, somos uma empresa que, sei lá, você pode se vestir como quiser, ter o cabelo da cor que você quiser. E não sou contra isso, pelo contrário, tá? Eu sou meio puto do mundo ser hipócrita do jeito que é. Mas ele é como é. Raríssimas vezes, você vai entrar numa empresa que está escrito isso lá, que ela é esse tipo de empresa, e você vai ver um CEO com cabelo rosa ou laranja. Pode ser que tenha, mas são raríssimas empresas. No meu meio ali da tecnologia, isso é até um pouco mais fácil de acontecer. Mas saindo da minha esfera ali, que a galera não tá nem para tatuagem, cor do cabelo, tamanho de sua barba, mas pegando uma esfera do que a nossa sociedade tem de mais volume de pessoas envolvidas, costuma ser mais hipócrita sim, tá? Não vou ficar girando vídeo em relação a isso, eu quero te curar. Eu só estou abrindo aqui alguns leques na sua cabeça, você vai analisar se faz sentido ou não, tá? Porque como passa todo tipo de pessoa aqui no canal, eu só estou te falando algumas coisas, tá? Encare como quiser. Questão da sua identidade, tá muito amarrado em cima disso que eu estava falando. Tem outras coisas que também são extremamente importantes e que são muito negligenciadas. Por exemplo, como são os seus diálogos internos? Você se motiva ou você se puxa ainda mais para baixo? Por exemplo, voltando à questão da sua identidade e das suas crenças. Se na sua infância te criaram dizendo coisas como eu ouvi, a gente é pobre, isso não é pra gente. Você está sonhando alto demais. Ou você cresceu perto de pessoas que falavam, para mim tudo é mais difícil. Você absorveu aquilo como verdade e você repete como um papagaio de pirata. Para mim tudo é mais difícil. Seu diálogo interno, ele te potencializa ou ele te joga ainda mais para baixo ou te mantém estagnado? Quando você se olha no espelho, você acredita que você é a pessoa que está construindo o futuro que você sonha viver? Ou você é simplesmente a pessoa que está na corrida dos ratos? O que o seu diálogo interno fala para você quando você tá ali eufórico e pensa assim, pô, vou comprar um curso, ou vou fazer uma faculdade, vou fazer um técnico, vou fazer uma especialização, ou simplesmente vou aprender pelo YouTube. A maioria das coisas eu aprendo pelo YouTube. Quando você pensa nisso, eu vou aprender uma coisa nova e essa coisa tem poder de mudar a sua vida. O que é o seu diálogo interno quando você se expõe a essa situação? Você consegue se manter motivado ou o seu diálogo interno vem e te derruba de novo? Como é o seu diálogo interno? Muita gente negligencia isso. Valores. Quais são os seus valores e os valores da vida que você quer construir? O que é importante para você? Toda empresa, se você entrar no site dela, você vai lá, missão, valores. Algumas está lá, missão, valores e propósito. Quais são os seus? Querendo ou não, a sua vida, a muito grosso modo, ela é uma empreitada. Você está passando por aqui. Você está, todo tempo, você percebendo ou não, você está fazendo marketing de si mesmo, na sua roda social, no seu trabalho. Algumas pessoas fazem isso melhores do que outras. E o que norteia como você se comporta, como você acredita que pode ser o seu futuro, ou como você construiu a sua vida para ser, se você é uma pessoa que frequenta certo tipo de ambiente, tem certo tipo de atitude, está muito ligado aos seus valores internos. Você pode ter eles sem ter dado nome a eles, mas você tem. Não tem como fugir disso. Intenção. Ser intencional nas coisas que você faz. Já falei em vários vídeos aqui do canal. Você tem que ter um calendário bem definido. Dentro desse calendário, tem que ter os horários definidos de acordo com que eles podem ser distribuídos ao longo dos seus dias, que vão te fazer conseguir, pelo menos, ter uma chance de viver a vida que você sonha viver.
Você tem que ser intencional nisso. O que que você faz hoje no piloto automático, só cumprindo a sua agenda aí, a sua corrida dos ratos, acordando, trabalhando, comendo, dormindo, mas dentro dessa rotina, o que que tem de intencional para mudar a sua vida? O que que tem de intencional para mudar você? Tem alguma coisa? Tem muitas pessoas que não têm nada. Espero que você não seja uma delas. E se você é, acorda para isso. Se você realmente quer mudar a sua vida, acorda para isso quanto antes. Percepção de tempo. Muita pessoa não tem percepção de tempo, tá? Por que que é importante, se você criou o seu calendário, você colocar uma data para as coisas acontecendo, fazer uma análise semanal? Eu andei? Eu progredi? Eu travei? Eu procrastinei? O que que aconteceu? Esse plano era de 6 meses, mas porque eu procrastinei essa semana, eu estou aumentando uma semana, a menos que eu dobre a carga horária, ou pegue essa carga horária que eu procrastinei, fatie, colocando 20 minutos a mais ao longo dos próximos dias, para eu não estender o prazo. Tem pessoa que está assim, eu queria ser a minha melhor versão, eu queria trabalhar com tal coisa, eu queria estudar tal coisa, mas está sempre naquele, segunda-feira eu começo, ano que vem eu faço, semana que vem eu tento. Percepção de tempo, nós não somos finitos. Dê tempo aos seus projetos. Coloca dentro do seu calendário. Eu tenho meu calendário de 2026 pronto. Eu sei onde eu quero chegar em diversas áreas da minha vida. Eu tenho tempo para alcançar certas coisas. Eu vou fazer o meu balanço trimestral quando acabar o primeiro trimestre de 2026. Eu vou fazer o do segundo. No final do ano, eu vou avaliar se eu cheguei aonde eu queria ou não no ano de 2026. Se sim, o que eu posso potencializar para conseguir andar mais rápido e mais longe em 2027? Se não, se eu não bati a meta, onde eu errei, o que eu fracassei? Agora, entenda que se eu for fazer essa avaliação só em dezembro, eu perdi um ano. Agora, passou essa semana, bati a meta? Não. Reajuste. Bati a meta, bati, consegui passar um pouco mais, eu estava mais produtivo. Entenda que se você estiver sempre se monitorando, com percepção de tempo e principalmente visão do que você quer alcançar, você não vai perder mais um ano da sua vida. Talvez você vai perder uma sprint semanal, mas você não vai perder o ano. Muita gente está perdendo anos, no plural, e não estão mudando a vida delas. Principalmente porque, além delas não terem um calendário, além delas não serem intencionais no que elas fazem, elas não têm percepção de tempo. O que vai fazer? Eu tenho um calendário, eu tenho intenção e eu tenho percepção de tempo, mas eu não tenho capacidade de execução. O que te trava? Aonde que te bloqueia? Quem são os seus sabotadores interiores? Quem são as procrastinações que roubam o seu tempo? Quem são os diálogos internos que estão te impedindo de acreditar que você pode fazer e te impedindo de fazer? Perceba que todos os pontos se amarram. Eu poderia aumentar esses tópicos, eu estou pegando aqui os principais, os básicos pelo menos, para esse vídeo não ficar gigante. Abraçar o novo. Tem pessoa que tem capacidade de execução, mas ela não consegue cumprir o calendário e ser intencional, mesmo tendo percepção de tempo, porque ela tem muita dificuldade de abraçar o novo. Ela tem muita resistência de mudar quem ela é. Tem por que ser assim. Tem vídeos no canal que explicam a nível clínico de por que ser assim. Então eu vou pular porque já estamos com 23 minutos. Resistência. Tem gente que não tem resistência suficiente para suportar o processo. A resiliência somada à resistência são fatores que vão determinar a mudança de vida que você quer, se você vai conseguir alcançar elas ou não. Agora que você entendeu que a chave para você mudar a sua vida é você trocar de consciência. Tá? Essa é a chave da mudança de vida. Aqui eu te expliquei um tipo de consciência. Esse tipo de consciência te faz viver esse tipo de realidade. Se você quer dar um salto na sua vida daqui a um ano, você precisa mudar a sua consciência. Você precisa literalmente mudar quem você é. O dia que você começar a prestar atenção no porquê você faz as coisas como você faz, quais dessas coisas você faz que estão prejudicando o seu avanço na vida ou que estão te potencializando. O dia que você viver mais atento, o dia que você tiver clareza do tipo de mentalidade que você tem, do tipo de relações que você está envolvido na sua vida, o tipo de emoção que predomina em você, quais hábitos você tem, quais crenças você tem que potencializar ainda mais e quais você tem que tirar da sua vida. Como é a sua identidade e, principalmente, como tem que ser a sua identidade para você viver o que você tem vontade de viver. Seus diálogos internos, seus valores, sua intenção, sua percepção de tempo, sua capacidade de execução, sua não resistência ao novo. O dia que você mudar esses padrões,
você mudou sua consciência. Você trocou de consciência. Você saiu dessa realidade e foi para a realidade de acordo com a consciência que você construiu a respeito de si mesmo. É assim que você pode transitar de realidades ao longo da sua vida para melhor, também para pior, de acordo com as escolhas que você fizer. É assim que as pessoas mudam de vida de verdade. É assim que você muda quem você é. É assim que você vence a versão que você é agora. Todos os vídeos do canal, ou quase todos pelo menos, eu sempre falo, vire um novo eu, o seu novo eu vive uma nova vida. Tá explicado aqui como isso acontece, tá? Ferramentas. Você pode fazer um bom psicólogo, já falei disso várias vezes. Você pode buscar o autoconhecimento verdadeiro, que é o que eu prego nesse canal. No futuro, pelo menos na data do lançamento desse vídeo, a escola da Logger House não foi lançada, mas lá eu vou trabalhar a nível biológico e a nível psicológico e a nível de neurociência, tudo que você precisa conhecer para poder mudar quem você é. Mas tem livros que estão ensinando essas coisas, tem diversas fontes, tem diversos caminhos para você mudar quem você é. Agora, o primeiro de tudo, a primeira coisa que eu quero te causar é o entendimento de por que isso é tão importante? Porque a linha do tempo está correndo, a sua vida está passando. Eu não sei que hora você está vendo esse vídeo, eu estou gravando ele 1h da tarde. A linha do tempo está correndo, sabe? Quanto mais você demorar a mudar a sua consciência, a mudar quem você é, mais vai demorar para mudar a sua realidade. E todos nós, eu que estou gravando esse vídeo e você que está vendo, estamos indo em direção ao final da nossa linha do tempo, o dia da nossa morte. Pensa sobre isso. Isso vai te fazer parar de procrastinar. Espero que nos vemos em outros conteúdos do canal. Se você sente que ficou um buraco nessa explicação, tem muitos vídeos no canal que complementam essa mensagem. Então eu te vejo em outro deles.